Vamos ver se a gente consegue rapidamente terminar esse procedimento no âmbito do tribunal, vendo o item de número 7 e último, complementação do julgamento não unânime. Complementação do julgamento não unânime. Isso está em um dispositivo do Código, que é o artigo 942. O que acontece é que esse 942 ele é meio complicado. Vamos ver primeiro o seu caput, tá? Olha, quando o resultado da apelação for não unânime, nós vimos que pode ser unânime ou não unânime. Não unânime é sinônimo de por maioria, majoritário. Na apelação, meus amigos, o que nós vimos ali em cima? No artigo 941, parágrafo 2º. Participam 3 julgadores. 3 julgadores participam de uma apelação. Como é que é não unânime de 3? Só pode ser 2-1, né? Então a apelação pode ser unânime, 3-0, ou não unânime, 2-1. Então quando a apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada, com a presença de outros julgadores. E esses outros julgadores serão convocados nos termos definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar novamente oralmente perante os novos julgadores. Então, apelação 2-1. O que o dispositivo está dizendo? Tem que chamar novos julgadores. Quantos novos julgadores? Novos julgadores em uma quantidade suficiente para reverter o julgamento. Se está 2-1, como é que se vai reverter? De modo que aquele 1 que está perdendo possa ganhar, chamando outros 2. Na apelação é assim. Participaram 3. Foi unânime, 3-0. Cabe o 942? Não. Essa é uma técnica exclusiva para ampliação, para complementação nos julgamentos que são não unânimes, por maioria. Então, em se tratando de apelação, 3 votam, como é que se dá a maioria? 2-1. 2 para um lado, 1 para o outro. Majoritário, minoritário. O que esse 942 está dizendo? Tem que entrar novos julgadores. Novos julgadores em uma quantidade necessária para inverter o resultado. Como é que você vai inverter? Quem está perdendo passar a ganhar. Quem está ganhando passar a perder. Quem está perdendo aqui? Quem está com 1. Quem está isolado. Então você tem que trazer mais 1, vai empatar. Não, mais 2. Para se esses novos 2 julgadores derem acolhida ao argumento daquele voto isolado, fica 3-2. E aí de 5 passa a ficar 3-2. Nos órgãos aqui do TJ-RJ, cada Câmara tem 5 desembargadores. 5 desembargadores. Participam da apelação 3. Na apelação 1, os desembargadores 1, 2, 3. Na apelação 2, os desembargadores 2, 3, 4. Na apelação 3, os desembargadores 3, 4, 5. E por aí vai, de modo equânime. Eles distribuem igualitariamente entre eles os processos para julgar. E aí é o seguinte, marcou uma sessão de julgamento, meus amigos, para hoje. Estamos aqui os 5 desembargadores. Votou o primeiro, dá provimento ao recurso, relator. Votou o segundo, dá provimento ao recurso. Votou o terceiro e último, nega provimento ao recurso. Então o resultado inicial foi dado provimento ao recurso por 2-1. Os desembargadores número 1 e 2 votaram no sentido de dar provimento, mas o desembargador 3 divergiu, votou no sentido de negar provimento. Não foi unânime, foi majoritário, 2-1. Os outros 2 desembargadores que estão na sala participando do julgamento, eles podem votar. Então o julgador 4 e o julgador 5, naquele caso hipotético, serão ouvidos. Porque trazendo 2 julgadores, na apelação você pode inverter o 2-1. Se aqueles 2 se juntarem a 1, fica 3-2. É isso que o caput está dizendo. Mas perceba ali, quando o resultado da apelação for não unânime, vou separar aqui, ó.
Primeira parte desse dispositivo. Quando o resultado da apelação for não unânime. O caput fala apenas da apelação. Mas é só a apelação que submete a essa técnica? Nós analisamos até agora a apelação. Mas vejam o que consta dos parágrafos. Parágrafo 3º. O caput fala da apelação, mas essa é uma técnica que não se aplica apenas à apelação. Parágrafo 3º. A técnica de julgamento prevista nesse artigo aplica-se igualmente ao julgamento não unânime proferido em ação rescisória e agravo de instrumento. Inciso 1º, ação rescisória, e inciso 2º, agravo de instrumento. Mas por que ele não colocou então tudo no caput? Tem uma explicação. Porque na apelação, é em qualquer sentido que seja. Deu provimento à apelação, negou provimento à apelação, seja lá qual foi a que venceu. Tá? Na ação rescisória não é em todo caso. No agravo de instrumento não é em todo caso. Então nós não analisamos ainda a ação rescisória, nem agravo de instrumento, não dá para aprofundar muito. Mas saibam, portanto, que na apelação é qualquer que seja o sentido do julgamento. Foi 2-1, mas para quê? Para reformar ou para manter? Pouco importa. Sendo a apelação, tendo maioria não unânime, vai ser sempre ampliação. Agora, na ação rescisória, nós só teremos a ampliação quando o resultado do julgamento for pela rescisão da sentença, devendo, nesse caso, o prosseguimento ocorrer no órgão de composição maior do tribunal. Aí é regimento interno. Então, quando o resultado da ação rescisória for majoritário, mas para manter a sentença e não rescindir, não vai ter ampliação. Porque o inciso 1º é claro, o inciso 1º do parágrafo 3º é claro ao afirmar que na ação rescisória a ampliação somente se dará se a maioria for no sentido da rescisão da sentença. Mesma coisa o agravo de instrumento. Não é todo agravo de instrumento. É no agravo de instrumento quando houver a reforma da decisão que julga parcialmente o mérito. São vários tipos de decisões que você pode impugnar por agravo de instrumento. Veremos lá no 1015, no momento próprio. Não são todas elas que geram 942. Somente a decisão que julga parcialmente o mérito. E não é todo o resultado. É quando houver reforma da decisão. Se ainda for a decisão que julga parcialmente o mérito e o tribunal, por 2-1, maioria, mantiver a decisão, não cabe ampliação. Então veja que na ação rescisória não é todo caso. No agravo de instrumento não é todo caso. Tem que ser essas hipóteses específicas. Então o parágrafo 3º complementa o inciso 1º. O inciso 1º não, a primeira parte da nossa análise que estamos fazendo. Vou trazer logo de uma vez o parágrafo 4º, que nem precisava estar aí, né? O caput fala apelação. O parágrafo 3º fala além da apelação na ação rescisória em alguns casos. Além da apelação no agravo de instrumento em alguns casos. E o parágrafo 4º vai dizer, olha, não se aplica o disposto, a técnica prevista nesse artigo, quando for julgamento de IAC e de IRDR, julgamento de remessa necessária, julgamento não unânime proferido pelo plenário ou corte especial do tribunal. Não precisava dizer isso. Porque se você seguir o caput e o parágrafo 3º, esta técnica só se aplica nessas hipóteses. Aqui o legislador preferiu pecar por excesso. Não precisava dizer, mas achou por bem dizer. Então analisamos a parte inicial do caput do 942, quando ele fala ali, ó, quando o resultado da apelação for não unânime. Vimos que não é apenas a apelação. Vamos seguir. Item 2. O julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada. Vou separar aqui para vocês. Item 2. Olha aí. O julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada. O que o caput passa a entender, portanto? Que não pode ser uma continuidade da mesma sessão, né? Mas, professor, e aquilo que você acabou de falar? No TJ-RJ são 5 desembargadores. Participam 3 da apelação. Vamos tomar a apelação como regra. Foi 2-1. Os outros 2 já estão lá. O senhor não falou que julga automaticamente? É, julga automaticamente. Ah, mas e essa parte aí? Ele está dizendo que o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada. Se a sessão vai ser designada, não é nessa. É, isso é que o caput realmente diz. Mas olha o que o parágrafo
olha o que o parágrafo 1º diz. Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se voto dos outros julgadores que, porventura, já componham o órgão colegiado e já estejam presentes. Então você não vai designar uma outra sessão se a ampliação do colegiado já está na tua cara ali, ó. Efetividade do processo, duração razoável. Sempre que possível você dá continuidade. Ok? Não, mas no meu caso aqui está 2-1. São 5 desembargadores, mais um está ausente justificadamente. Está com Covid. Aí não vai ter como você ampliar imediatamente. Além dos 3 que já votaram, tem só mais um. Só mais um é suficiente para inverter? Não é suficiente. Então aí nesse caso você segue o caput e marca uma outra sessão. Ok? Vamos continuar o caput. Com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos do regimento, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial. Essa terceira parte aqui, vou destacar. Estou mastigando para o 942, tá? Que ele é meio complexo. Qual é a finalidade? Ampliar o colegiado, para assegurar uma ampliação do contraditório, uma ampliação argumentativa. Se teve 2-1, vai que aquele voto vencido está certo. A lógica do ordenamento aqui é permitir uma ampliação do colegiado. Se os outros 2 vierem e se juntarem, estava 2-1. Se os outros 2 vierem e se juntarem a esse aqui, então é goleada. Tinha que ganhar mesmo. Mas e se os 2 que vierem se juntarem ao que estava perdendo? Aí você inverte o resultado, né? Então é para assegurar. Tinha um recurso no código anterior que tinha essa finalidade. Eram os chamados embargos infringentes. Não tem mais embargos infringentes no CPC, porque você não precisa recorrer. Isso se dá automaticamente. Então essa convocação, essa ampliação do julgamento, ela se dá automaticamente. Se for numa sessão a ser designada, o julgamento ainda está em curso. Ele não acabou. Porque nós vimos que o julgamento é concluído, o julgamento acaba com a proclamação do resultado. Se os outros 2 estão ali presentes e pode já participar imediatamente, parágrafo 1º, aí você continua o julgamento e vai chegar ao final uma hora. Aqueles 2 vão se juntar ou a maioria ou a minoria. Ok? E aí, para concluir, meus amigos, a parte final, assegurar das partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente, de exercer o contraditório em relação aos novos julgadores. Aos novos julgadores. Porque a sustentação oral, ela se deu inicialmente, vejam, nós falamos da sustentação oral, ela se dá logo depois da exposição do relator, do seu relatório. E inicialmente participariam 3 julgadores apenas. Você imagina que o 4º e o 5º até estão ali no ambiente, mas ele não está participando do julgamento, ele saiu para ir ao banheiro, não está bem antenado com a história. Então, o novo julgador não ouviu as exposições orais das partes. É direito das partes influenciar na conclusão dele. Então pode sustentar oralmente de novo. Tá? Agora, eu acabei de dizer, o julgamento não acabou, né? A ampliação do colegiado ou vai se dar imediatamente ou numa sessão a ser designada. De modo que quando o terceiro julgador votou e formou a maioria e foi não unânime, o julgamento vai ser complementado. Ele não acabou ainda. Isso é importante porque você imagina que vem um novo julgador e um novo julgador fala assim, peraí. Relator, o que você disse? Isso, tá. Voto vencido, você aí, tá isolado. Qual é a sua conclusão? Essa. Ué, mas peraí. Eu, novo julgador, vi a sustentação oral dos advogados. Então, eles sustentaram novamente perante a minha pessoa. Eu ouvi o que o relator disse, ok, entendi. Eu ouvi o que o voto vencido disse, ok, entendi. Tá, mas ninguém considerou uma outra hipótese aqui, não? Veja, vocês não estão aplicando o artigo tal da lei tal. Será que o novo julgador, trazendo novos elementos, pode ensejar a mudança do voto de quem já votou? Pode ensejar. Nós vimos isso ainda agora, quando estávamos analisando o artigo 941. 941, parágrafo 1º. 941, parágrafo 1º. Vou ler só a parte inicial, porque nós já abordamos isso ainda agora. Olha, o voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado.
Nessa hipótese aqui da ampliação do colegiado, ainda não se proclamou o resultado, porque essa ampliação do colegiado ela se dá automaticamente, ok? E o próprio 942 vai dizer, no seu parágrafo 2º, que é o último dispositivo que nós veremos, 942, parágrafo 2º. Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento. Veja, eu trouxe uma hipótese que o novo julgador trouxe uma nova vertente, mas não necessariamente. Vamos supor, vai marcar uma nova sessão, porque vai chamar outros desembargadores. Tá 2-1, né? Opa, 2-1. Um desses dois aqui pensou melhor no que o voto vencido disse, foi para casa, pensou melhor, estudou melhor a hipótese e viu que na verdade ele tinha razão. Ele pode inverter o julgamento sem ninguém provocar. Nem chegou um novo julgador ainda. Ele pode mudar o entendimento? Pode. Porque enquanto não se proclamar o resultado, os votos podem ser modificados. Ok? Então, meus amigos, fechamos. Foi bom ter insistido aqui. Fechamos também o estudo da ampliação do julgamento.